paz do Eterno a todos, compartilhando o pão. Oh, glória! A paz do Senhor, meus queridos e minhas queridas. Que Deus abençoe as vossas vidas. Estamos aqui mais uma vez tentando transmitir a palavra do Senhor, compartilhar esse alimento maravilhoso. E daremos início orando, agradecendo o Senhor por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa rica oportunidade. Que o Senhor venha nos capacitar, que o Senhor venha, Senhor, meu Deus, nos levantar, nos ajuda, nos auxilie, Espírito Santo, porque nada podemos fazer sem o Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, meu Pai, tocar as vidas, Senhor, que irão, Senhor, papai, ouvir esta palavra. Pai, que nossas vidas sirvam para que nós possamos ser bênçãos na vida, Senhor, daqueles que necessitam, que estão clamando, papai querido, pela tua palavra. Ó Espírito Santo, que o Senhor venha, Senhor, meu Deus, aleluia, fazer presente em nosso meio. Toma a direção, Senhor, deste projeto e faz conforme a tua vontade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, aleluia. E aqui estamos nós, né? Cá estamos nós aqui mais uma vez. Iremos abordar a lição, glória a Deus, a revista, né, Betel, Escola Dominical, né? Que tem como tema os discípulos de Jesus, Cristo. Glória a Deus. Iremos abordar a lição hoje, número 2. E nós iremos falar sobre os princípios bíblicos para a vida dos discípulos de Cristo. Glória a Deus. São essenciais para a nossa vida cristã, né? Uma revista abençoada, uma revista que tem contribuído para o crescimento espiritual. E nós temos que compartilhar com você, né? Porque a nossa missão aqui nesta terra é produzir discípulos, né? O Senhor nos chamou para que nós possamos fazer discípulos onde andarmos. E não é diferente através da rede social. Nós estamos aqui para compartilhar a palavra do Senhor, para que você também possa compartilhar com os demais. E assim, o Senhor, glória a Deus, aleluia, Ele irá nos dar graça, irá nos dar sabedoria, entendimento, renovo, né, e capacitação para que nós possamos assim cumprir com aquilo que Ele nos chamou, né? E de fazer discípulos, né? Pregar a palavra do Senhor. Esse é o chamado para mim e para você. E nós estamos aqui presentes com o irmão Felismar, que irá saudar a todos, né? E também o nosso amigo e presbítero Wellington, professor de teologia, que irá estar conosco aqui respondendo algumas perguntas. E também o nosso amigo, o irmão Felismar, irá fazer alguns comentários. E você tem toda a liberdade de estar perguntando através aí do chat, que quiser tirar suas dúvidas, sinta-se à vontade. Amém? Salve todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, nessa tarde maravilhosa que o Senhor nos concede. Localmente com a minha esposa, do Ryan, do Samuel Leite, do nosso irmão, amigo, companheiro, presbítero Hélio, professor de teologia, como sempre dito, pela missionária Leite. Essa tarde vai ser produtiva na vida espiritual de cada um que está presente ao vivo e aqueles que têm assistido o vídeo, né? Vamos todos aprender juntos, compartilhar o pão. Amém? Glória a Deus. Passa para gente, Glória a Deus. Meus amados, a paz do Senhor para todos, que essa paz continue reinando em nossos corações, amém? É importante a gente lembrar aqui nessa tarde, antes de começar, né, que nós não estamos aqui para apontar ninguém, né, nenhuma pessoa. Nós estamos aqui para falar das doutrinas bíblicas, das doutrinas da palavra de Deus, dos ensinamentos de Cristo, né? E essa lição é uma lição que aborda aí o caráter dos discípulos, né? Então, a gente não pode, por exemplo, nós não temos justiça em nós suficiente para julgar o caráter de ninguém, né? O que é o caráter? O caráter é um conjunto de qualidades e defeitos que temos na nossa personalidade. Quando os defeitos superam as qualidades, a pessoa se torna de mau caráter. Mas quando as qualidades superam os defeitos, a pessoa se torna uma pessoa de bom caráter, né? Então nós não temos condição de saber, porque nós não temos o atributo da onisciência e nem o atributo da presciência para saber se as qualidades de uma pessoa superam os defeitos dela ou se os defeitos dela superam as qualidades, né?
Então, nós não estamos aqui para julgar o caráter de ninguém, né? Nós estamos aqui apenas para aprender sobre o caráter de Cristo refletindo em cada um de nós. Então, nós não, como eu já disse, vamos frisar aqui bem, nós não estamos aqui para apontar a denominação A, B ou C, né? E também para apontar a pessoa A, a pessoa B e a pessoa C. Inclusive, eu sou contra, por exemplo, a pessoa aparecer na internet, colocar a foto da pessoa nas costas dela e vai falar mal da pessoa com a foto da pessoa nas costas dela. Eu sou contra isso, né? Porque a gente não, como eu já disse, não podemos julgar, não temos condição de julgar o caráter de ninguém, porque só Jesus sabe se as nossas qualidades superam os nossos defeitos ou se os nossos defeitos superam as nossas qualidades. E nós não estamos aqui e não pretendemos destronar Jesus naquilo que é a função dele, de saber quem é de bom caráter ou quem é de mau caráter, né? Então vocês podem fazer suas perguntas aí, o que eu não responder aqui, eu respondo nos comentários, as perguntas extras que foram feitas por vocês. Amém, glória a Deus. E nós tivemos essa aula domingo passado, acerca do caráter, né, professor? Inclusive quero pedir desculpa àquelas pessoas que foram assistir a live e não tiveram acesso ao áudio. Nós tivemos um problema técnico aqui e só descobrimos depois, né? Então peço perdão, desculpa, mas foi uma aula muito produtiva, né? Muito rica. O Espírito Santo bradou, né, nessa mesa aqui e foi de grande crescimento. Então peço perdão aos irmãos que não conseguiram ouvir, né, nitidamente, mas nós estamos em aprimoramento. Eu creio que cada vez mais o Senhor vai estar nos capacitando, né? Nós estaremos mais desenvolvidos, né? Vai melhorando, de forma que eu tenho certeza que o Senhor, Ele vai alcançar vidas por intermédio desse trabalho. Eu creio, em nome de Jesus, nós estamos aqui para isso. Como eu disse, sem o Senhor nada poderemos fazer. Então, quando nós decidimos fazer isso aqui, nós chamamos o Senhor para ir na frente, para Ele conduzir. Ele está conduzindo, eu creio que vidas serão alcançadas, pessoas serão edificadas por intermédio desse bate-papo que nós temos aqui. É descontraído, aqui não somos donos da verdade, né, pastor? Exatamente. Tudo que o presbítero aqui, ele pega, ele busca, é daqui da palavra do Senhor. Os nossos comentários aqui são da vida cotidiana, prática, né? Se não são heresias, são coisas que nós pegamos daqui como prática de vida diária, né? Como isso que nós vamos fazer aqui hoje, né? Glória a Deus, aleluia. Tem muito a ver, né, com as nossas práticas diárias, né? Os princípios. Que princípios são esses? E nós vamos começar com a primeira pergunta. Viu, presbítero? Diz assim: o que significa discípulo? O que significa discípulo? Discípulo. A palavra, antes de eu falar o significado de discípulo, eu quero também dizer que era uma satisfação de estar aqui, juntamente com o missionário Pedro, a missionária dele, é uma satisfação de estar aqui com eles, e é sempre um prazer estarmos juntos aqui para conhecermos um pouco da palavra de Deus, porque feliz é aquele que ensina, que sabe e aprende o que ensina. O que significa discípulo? É a pergunta, né? Significa aprendiz, seguidores, né? Porque nós somos discípulos de Cristo, porque somos seguidores de Cristo, aprendizes de Cristo, né? Discípulo também é alguém igual a mim. Por exemplo, lá em Mateus 28:19 está escrito: ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse ide é um mandamento imperativo de Cristo, né? O que é fazer discípulo? É fazer alguém igual a mim. Fazer discípulo é fazer alguém com um caráter que reflete o caráter de Cristo. É por isso que, para nós estar aptos
para fazer discípulos, temos que estar vivendo o caráter do Cristo em nós, para que nós possamos fazer alguém igual a Cristo. Vou fazer uma pergunta para o senhor, né? Nos tempos de hoje, na igreja contemporânea, você acha que há essa necessidade de se fazer discípulo? A igreja tem negligenciado nessa área, né, em discipular, né, porque assim, há uma preocupação muito grande em povoar a igreja, né? Mas eu vejo que há uma negligência nessa área de discipular mesmo, né? Discipular é firmar, né? As pessoas já têm passado pela igreja, mas não têm firmado. E eu creio que há essa necessidade de discipular, né? De há um acompanhamento para que o novo convertido, aquela pessoa que chega na igreja, ela se firme, ela se perpetue na igreja. O que o senhor acha? Eu creio que há uma necessidade no nosso meio hoje. Eu creio que a igreja em si tem negligenciado nessa parte. Por quê? Porque fazer discípulo é ter um acompanhamento caloroso, né? Fazer discípulo não é só pregar na igreja, não é só ensinar na igreja. Fazer discípulo é visitar o novo convertido, né? E geralmente o novo convertido, eu vou falar com todas as letras porque é uma realidade. O novo convertido, ele espera a visita pastoral, porque a visita pastoral, ela cura o novo convertido. O pastor, segundo a Bíblia, ele deve, segundo o que a Bíblia nos informa, o que é o pastor? Você pode pesquisar sobre a atividade pastoral, né? Que é aquela atividade, tem ela literalmente, né? O pastor e a ovelha literal, e essa atividade vem com uma linguagem de metáfora para o pastor de almas, o pastor de vidas, né? Eu creio que o pastor de vidas tem que seguir o exemplo do pastor lá das ovelhas, que acompanhava a ovelha 24 horas. Porque pregar, apacentar a ovelha dentro da casa de Deus é muito fácil, mas apacentar a ovelha na casa dela, eu creio que nessa área há uma negligência muito grande nessa área. O irmão fez material a comentar acerca da temática? Sim. Eu vou dizer aqui, eu acho que todos que vão ver essa live, ou que estão aí presentes, vai entender, vou falar no sentido figurado, para que a pessoa venha entender. Tem jeito de levantar uma parede sem alicerce? Tem, presbítero? Não. Tem, irmão Lei, isso é uma lei. Primeiro precisa de quê? Do alicerce, uma estrutura boa para a criança suportar, né? Não vem coluna, tudo. Assim na vida espiritual, meu irmão, o que a irmã missionária Lei fez a pergunta para o presbítero Wellington aqui, acerca do se ter essa necessidade, qual é a necessidade da igreja de fazer discípulo, né? Porque tem que dar a continuidade daquilo que Jesus ensinou, igual sobre Mateus 28, 19, né? E fazer discípulo. Então essa continuidade desde aquela hora de Jesus tem que continuar, não pode parar, até a consumação, né, desse século. O que então que eu vejo como a missionária Leide relatou aqui acerca de a necessidade muitas vezes de encher o templo, mas não de fazer missão, né? De encher ali a congregação, mas não de fazer missão, ou seja, as pessoas que já estão ali congregadas naquela, é meu modo de crer e de pensar. Aquelas pessoas já estão ali congregadas, como ele fala assim, aqui fazendo discípulos, tinha parte dos líderes o interesse de ensinar. Ensinar o quê? Ensinar a fazer a missão aquilo que Jesus ensinou ao discípulo. De fazer o ID. O evangelismo. Assim como o senhor citou aqui acerca da visita, né, tanto faz o novo convertido, como demais que estão fracos na fé, ou aqueles até mesmo que estão desviados. Então precisa de quê? Fazer discípulo. Então, quando eu citei o alicerce, primeiro tem que ter o alicerce para depois vir a parede, então o alicerce da igreja tem que ser o quê? Fazer discípulo. Para que depois, aí eles se preocupam tanto de ter muitos membros na igreja, que o alicerce fica parado, nem constrói o alicerce, está começando por a parede, está errado. Primeiro para edificar tem que começar por alicerce, ou seja, fazer discípulo, preparado, para que venha fazer o evangelho lá fora. Porque um pastor também não dá conta sozinho, ele mesmo está dentro da diligência de uma congregação
e ele mesmo sair, né, vamos supor, tem uns dias, né, de fazer um culto, ele tem que estar lá evangelizando lá fora, mas ele tem que fazer um discípulo para que venha dar continuidade no ministério. Olha, irmão, vamos preparar você agora é o licença, e as paredes vai ser o Espírito Santo, vai estar junto com você aí, e aonde você for, você vai alcançar almas. E o apoio da igreja, né? Então, essa preocupação de estar enchendo a igreja de congregados, o que significa? Os que estão lá atrás, muitas vezes são até esquecidos, os primeiros são esquecidos. Por que são esquecidos? Porque querem agradar sempre os últimos. E na igreja a gente não tem que agradar, a gente tem que pregar a palavra do Senhor e fazer discípulo, amém? Amém, glória a Deus, aleluia. Então, o Senhor entende que nós estamos concordando aqui que há uma negligência nessa área de discipulado na igreja, né? Está deixando muito a desejar. E com isso, nós temos visto as igrejas enchendo e esvaziando, ao mesmo tempo que enche, elas se esvaziam. As pessoas elas não têm firmado, elas não têm ficado e permanecido por falta do discipulado. E o discipulado é um trabalho árduo, requer dedicação, né? Requer renúncia e também uma capacitação, né? Um conhecimento árduo da palavra do Senhor, porque acredito que o discipulado é o reflexo, é aquilo que eu reflito, né? Então, se eu reflito, por exemplo, a permanência na presença do Senhor, né, a alegria de servir o Senhor, se eu reflito para os demais, que servir o Senhor é bom, eles vão desejar, eles vão querer ser um discipulado também, né? Então, que nós possamos discipular, né? Dando bons exemplos, também é uma forma de discipular, visitando, como o Senhor disse, né? O Senhor vem despertar a igreja, porque nós precisamos discipular, precisamos de pessoas capacitadas para poder buscar as almas que estão gemendo e chorando, estão carentes, famintas, né, pela palavra, pela presença do Senhor, e muitas vezes elas nem sabem o que é essa falta, e é através de um discípulo que vai dizer o que é essa falta, né? Essa falta é de Jesus, né? Como disse, salvo engano, o senhor pode me dizer, aquele homem que estava de viagem, e aí ele está lendo um livro de Isaías. O livro da rainha de Candace. Isso. E aí ele vai perguntar, né? Atos 8, né? E aí ele vai perguntar, né? Como que ele iria conseguir entender aquilo se não tinha quem explicasse, né? Como? Ele estava com fome, ele estava com sede, ele queria... O diácono Filipe perguntou a ele, entende o que lê? Ele, como entenderei se não tem quem me explicar? Com falta de um discípulo. Então ali tinha o discípulo Filipe, né? Que ali ensinou e aí automaticamente diácono Filipe. Diácono Filipe foi batizado, né? A obra de Deus foi operada ali na vida dele. Então nós temos que estar prontos, preparados, né? Para poder, assim como o diácono Filipe, tem a palavra de vida no momento certo, na hora certa, que eu tenho certeza que é a vontade do Senhor. Glória a Deus. E nós iremos já abordar a segunda pergunta, amém? Glória a Deus, aleluia. Que tem a ver com os 3 princípios, né? Diz assim, no tópico 1, temos 3 princípios bíblicos para viver coerente de um discípulo de Cristo. Quais são eles, presbíteros? Os princípios que nós devemos ter para viver de forma coerente, uma vida cristã. Deixa eu recapitular. No tópico 1 temos 3 princípios bíblicos para um viver coerente de um discípulo de Cristo, né? O primeiro princípio, praticar o amor ágape ao próximo, ligado ao serviço cristão, né? Ao próximo. Aí nós temos um exemplo na palavra de Deus, lá em Lucas capítulo 14, do versículo 12 ao 14, lá fala do jantar pascal. Havia uma cultura na nação de Israel, entre os judeus, há uma cultura, né, do jantar pascual. Aquele jantar é o jantar que faz um memorial daquele jantar da Páscoa, um memorial da libertação do Egito, né? Geralmente, as pessoas que tinham uma condição financeira boa faziam esse jantar e convidavam muitos nobres da cidade. Aí Jesus diz que
Jesus, ele incentiva a convidar coxos e aleijados, mancos, entendeu, para o jantar, porque os nobres têm como recompensar. Mas se você convidar aqueles que não têm condição de te recompensar, se você oferecer o jantar a eles, você vai ter sua recompensa na ressurreição dos justos, né? Então, a prática, praticar o amor ágape ao próximo. O que é o amor ágape? É o amor sem interesse, é o amor sobrenatural. Foi movido pelo amor ágape, que é o amor sobrenatural, que Cristo Jesus, ele pagou o preço por nós, na cruz do Calvário, na crucifixão. E a segunda resposta aqui, para um viver coerente de um discípulo de Cristo, é manter uma vida de oração, né? Lá em Mateus 26, 41, Jesus diz: vigiai e orai, porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então a gente vê aqui a importância da oração, tendo como base a vigilância, porque não adianta você orar e não vigiar, né? Orar pela salvação de uma pessoa, mas volta e meia você entra em conflito com essa pessoa. Então você está orando e não está vigiando, né? E quando Jesus diz que o Espírito está pronto, ele é o Espírito humano. Por que o Espírito está pronto? Porque o Espírito Santo, ele mora no nosso espírito humano, né? Então o Espírito Santo, ele está sempre pronto, morando no nosso espírito humano, né? Mas é necessário. Um é o Espírito Santo, eu encher do Espírito Santo. Outra é nós mantermos cheio do Espírito Santo. E para nós mantermos cheio do Espírito Santo, temos que praticar o exercício da oração, mas em primeiro lugar a vigilância, né? Porque não adianta nem orar e nem estudar a Bíblia se não vigiar. Então vigiar está em primeiro lugar, né? E a terceira resposta para um viver coerente de um discípulo de Cristo é manter uma vida de estudo da palavra de Deus. Jesus, ele traz a importância de estudar a Bíblia, e é estudar fazendo um exame, né, teológico, bíblico, cristão. O exame escatológico, bíblico, cristão, né? O exame na teologia pastoral, que é uma das mais nobres teologias, inclusive nós estamos fazendo aqui na Avenida Brasil, no Buriti Serena, para o sítio de Goiânia, estamos realizando ali é importante lembrar, né? É importante lembrar e fazer a divulgação, estamos realizando ali a teologia pastoral, o curso, o bacharel livre em teologia pastoral. Esse mês de janeiro nós estamos estudando uma matéria nova, que é a psicologia pastoral, que é a psicologia associada à teologia bíblica, né? E no mês de fevereiro segue a segunda apostila, que vai ser teologia pastoral, a segunda matéria, porque essa matéria de psicologia pastoral é uma matéria introdutória. E no mês de dezembro, no mês de novembro a gente acaba, final de novembro, e em dezembro vamos ter a nossa festa de formatura da capacitação teológica pastoral, bacharel livre, né? Então Jesus, ele fala lá em João 5,39, a importância de examinar a Bíblia. A importância. Jesus fala sobre teologia sem expressar a palavra teologia, porque é uma palavra cunhada, né? A palavra teologia, ela vem do grego, ela tem dois extremos. Theos, logia, ou logos, né? Theos, Deus, logia, estudo ou discurso. Logo a palavra teologia significa estudo ou discurso sobre Deus, né? E esse estudo ou discurso sobre Deus
é exatamente o que Jesus fala em João 5,39. Examinar as Escrituras, porque cuidar de ter nelas a vida eterna. Oh, glória. A palavra examinar vem do latim examinare e do francês sonder, que significa sondar, pesquisar por todos os meios. Aleluia. O examinar as Escrituras é exatamente a teologia. Jesus mostra a importância de examinar as Escrituras, porque cuidar e ter nelas a vida eterna. Olha o primeiro resultado, a vida eterna, a salvação eterna. E são elas mesmas que testificam de mim, diz o Senhor Jesus. Aleluia. Então é impossível nós termos um relacionamento profundo com Jesus sem o exame das Escrituras. Inclusive as Escrituras, letra E maiúscula, é a Bíblia Sagrada. A única Escritura que recebe a letra E maiúscula, Escritura, é a Bíblia Sagrada. Né? A Bíblia testifica de Cristo. No livro de Gênesis, Jesus é o descendente da mulher. No livro de Êxodo, Jesus é o Cordeiro Pascal. No livro de Levítico, Jesus é o sacrifício expiatório. No livro de Números, Jesus é a rocha ferida. No livro de Deuteronômio, Jesus é o profeta. Em Josué, Jesus é o capitão dos exércitos do Senhor. No Juízes, Jesus é o libertador. Nos Reis e Crônicas, Jesus é o rei prometido. No livro de Ruth, Jesus é o remidor. No livro de Esté, Jesus é o provedor. No livro de Jó, Jesus é o redentor. No Salmo, Jesus é o nosso socorro, a alegria do Senhor, o nosso andar com Deus. Em Provérbios, Jesus é a sabedoria de Deus, o nosso andar com os homens. Em Cantares, Jesus é o alvo verdadeiro. Na sabedoria de Salomão lá, depois do Cantares, vem o... Em Cantares, Jesus nosso amado. Em Eclesiastes, que ele é o alvo verdadeiro. Né? A gente fala rápido aqui, porque o tempo é pouco. Né? Nos profetas maiores e menores, Jesus é o Messias prometido. Nos evangelhos, Jesus é o Salvador do mundo. Atos dos Apóstolos, Jesus é o Cristo ressurgido. Nas epístolas, Jesus é o cabeça da igreja. No Apocalipse, ele é o alfa e o ômega, o Cristo que volta para reinar. Então, a Bíblia, toda a Escritura, 66 livros, aponta para Jesus. Verdade. Existe também um significado dentro de cada livro. Né? É porque não dá tempo para a gente falar aqui, que são 66 livros. Né? Então, eu só estou querendo inspirar você, explicar para você a importância do exame da Escritura, a importância de fazer um curso teológico, e principalmente uma teologia nobre, que é essa que nós estamos fazendo, né? A mais nobre de todas as teologias, que é a teologia pastoral, que ela assambarca todas as demais teologias e ciências bíblicas. Nós vivemos tem um preconceito, né, presbítero ainda, de que não há essa necessidade de teologia. Mas muitas vezes a gente vê assim, cristão, desprovenido de conhecimento, né, ainda com a mente fechada, né, na ignorância, diz, não há necessidade de se fazer um curso de teologia, não, o Espírito Santo basta, né? Mas a própria palavra do Senhor diz que nós devemos examinar, que nós devemos fazer prova, né? O próprio Senhor muitas vezes nos alerta acerca disso, para que não sejamos enganados, porque o espírito enganador, os falsos profetas, eles imitam, e imitam bem, né? E imitam bem. E há essa necessidade sim de nós buscarmos o conhecimento, é bíblico, é da vontade do Senhor, porque ainda mais nesses últimos momentos aqui nessa terra, né? Porque o inimigo, Satanás, né? Os seus demônios e todos os seus agentes, eles trabalham bem. Eles estão assim empenhados em enganar. Antigamente eles vinham de forma destrutiva, agora vem sorrateiramente enganando como se fosse de Deus, as coisas de Deus. E muitas vezes a gente acha que é de Deus e não é de Deus. Ou seja, a estratégia mudou, né? Então a gente vê as coisas e olha assim, isso é de Deus, não é de Deus. Tem que ter o discernimento de entender e saber que isso não é de Deus. Então por isso tem que estudar a palavra do Senhor, porque os falsos profetas, eles estão empenhados em enganar agora é enganar. Né? E o que eu só quero dizer é isso, para que
as pessoas que estão nos assistindo, né, os irmãos e irmãs que já estão na igreja, e aqueles que pretendem ir, né, e vá rápido, vá com pressa, né, porque Jesus está voltando, não seja engoldado por este engano, né, que não há necessidade, né, o que o senhor quer dizer, em breves palavras, porque aqui não passar por não, para ele não poder fazer o comentário dele. Tem muitos que ainda pensam, interpretam errado, segundo os Coríntios 3:6, né, vamos falar, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Muita gente até hoje interpreta errado. Eles pensam que a letra que mata é a letra da teologia bíblica. Eles pensam que a letra que mata é a letra da escatologia bíblica. Né? Eles pensam, em regra geral, que a letra que mata é a letra do curso teológico. Meu Deus. Né? Mas é importante a gente entender, lá no contexto, a letra que mata lá é a letra da filosofia. Primariamente, a letra que mata lá é a letra do judaísmo, as doutrinas judaizantes, né? As doutrinas judaizantes que não interpretam a lei de forma correta, né? Porque na época de Jesus, os escribas e fariseus, eles haviam mesclado mandamentos do Código de Hammurabi junto aos mandamentos de Moisés. Então essa mescla que eles fizeram, eles criaram mandamento de homens, que Jesus fala em Mateus capítulo 15 sobre os mandamentos de homens. Honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim, né? Então muitos ainda têm esse pensamento que a letra mata, mas a letra que mata não é a letra da Bíblia. Vamos provar? Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Então a letra que mata é a letra morta da filosofia e dos mandamentos mesclados do judaísmo. Porque a Bíblia a palavra de Deus é viva e eficaz. Glória a Deus. A Bíblia é a letra viva, né? Inclusive o campo teológico é a Bíblia. Você abriu a Bíblia, você está dentro do campo teológico. Aleluia. Né? A palavra de Deus. Entendeu? Então a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que qualquer espada de 2 fios, penetra até o ponto de dividir alma, espírito, juntos e medulas, é apto para discernir os pensamentos e intenção do coração. Ou seja, a palavra de Deus atinge todas as áreas da minha vida espiritual, da minha vida física, juntos e medulas, para dar anatomia humana. Então a Bíblia atinge toda a minha vida física, a minha vida espiritual, para abençoar a minha vida física, para abençoar a nossa vida espiritual. Né? Então muitos ainda falam contra a teologia até hoje. E até pregadores, eles pregam teologia, porque eles pregam a Bíblia, você está pregando teologia. Eles pregam a teologia e falam mal da teologia. Como é que a gente consegue entender uma coisa dessa? Né? O irmão fez mal no comentário? Como o prefeito Hélio falou acerca da teologia, a teologia para muitos, a teologia de hoje eu falo assim, eu vejo porque alguém já comentou, né? Diz que a teologia é a pessoa que quer se aparecer, saber mais que os outros. Não é. Isso é um engano de Satanás, porque é o seguinte, teologia, para eu falar, é um conhecimento. Então se você não quiser chamar de teologia, chama de conhecimento, que é a mesma coisa de teologia. Como o senhor diz aqui, né? Pessoas que pregam e mais falam que odeiam a teologia. Por que será? Porque tem pessoas que são levantadas ao ministério por eles mesmos, não foi ninguém que levantou ele, não foi o próprio Espírito Santo, ele mesmo se dominou. A pastor abriu um ministério ali, aí ele odeia a teologia, por quê? Porque ele não passou por um processo de ensino, de aprendizado, né? Quero estar lendo aqui, no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 14, que diz assim a palavra do Senhor: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como creram naquele de quem não ouviram? E como ouviram se não há quem pregue? Está aí, né? O momento é agora. Você está vendo, está pregando a palavra para você, presta atenção, medita nela, né? Que ela está sendo hoje lançada aí, ó, de contra a tua vida, para que você, né, tenha uma nova visão espiritual, porque essa vida aqui terrena ela é falida. Mas agora você vai ter agora aqui uma visão espiritual, porque aqui o que está dentro, o que está sendo dito aqui é vindo diretamente do trono, que é a palavra do Senhor, né? Nós só estamos aqui mesmo só como mensageiro, mas a palavra mesmo é de Deus, amém? Glória a Deus, aleluia. Então,
entendemos aqui que tem que ter esses 3 pilares, né? Praticar o amor é essencial, porque o cristão, né, aquela pessoa que diz que teve um encontro com Jesus, se ele é incapaz de amar, então ele não encontrou com Jesus, né? Encontrou qualquer coisa, menos com Jesus, né? Então, todo cristão, ele tem que praticar o amor. E o amor não é só em falácia, não, é em prática mesmo, né? Em prática. Manter a vida de oração, foi dito aqui, né, presbítero? Manter a vida de oração, que não é fácil. Mas oração eu entendo que é uma conversa, né? Oração eu entendo que é um diálogo com o Senhor, né? E todo diálogo, nós temos que ter com o nosso amigo. Como que eu vou dizer que eu tenho um amigo se eu não converso com ele, se eu não dialogo com ele, né? Então a oração, irmão, não é nada mais do que um diálogo com Deus. E sem formalidade, né? Não tem hora, não tem dia, não tem momento. Você quer falar com o seu amigo e pronto. E você pode falar em qualquer lugar, em qualquer momento. Ele está pronto para te ouvir, né? Então muitas vezes nós queremos criar um cenário, um momento, uma situação para falar com o nosso melhor amigo. Mas eu quero dizer para você aí do outro lado, né? O teu melhor amigo, ele está de prontidão, ele está com os ouvidos abertos para te ouvir em qualquer momento, a qualquer hora. Basta você conversar com ele, né? Então entenda que a oração é isso. A oração é um diálogo com o teu melhor amigo, com o amor da sua vida, né? Eu costumo dizer que é o momento com o meu amado, indispensável. Então, onde você tem que lançar todas as suas angústias, você tem que tirar todas as armaduras, porque ele te conhece, ele sabe da tua dificuldade, ele sabe de todas as coisas. Então, assim, muitas vezes nós queremos ir com palavras bonitas, queremos ir com uma capa, com uma armadura. Não, tira tudo aquilo que impede, né? Vá com sua verdade, vai com sua carência mesmo, com suas necessidades. Vai imperfeito do jeito que você está. Fala para ele, conversa com ele. Ele te entende, né? E ele está para mudar a sua história. Então não se preocupe, né? Questão de momento, como vou fazer isso. Vá com sua verdade, né? Ele é o teu melhor amigo e ele quer conversar com você, ele quer dialogar com você, ele quer te abraçar e te consolar. Aleluia, glória a Deus. Nós iremos partir para a terceira pergunta, glória a Deus, aleluia, que diz assim: no tópico 2 temos 3 padrões bíblicos para a vida do discípulo de Cristo. Quais são elas, presbítero? Os padrões bíblicos para a vida do discípulo. Primeiro, viver em santidade. Segundo, viver uma vida de prática do amor ágape, ligada à prática de perdoar infinitamente. Nós falamos aqui nessa segunda pergunta, o amor ágape ligado ao serviço cristão. E aqui nessa terceira pergunta aparece o amor ágape ligado à prática de perdoar infinitamente. E terceiro, viver uma vida de prática e obediência. É o ABC do cristão. É o ABC. O ABC do crente é obedecer, né? Mas vamos lá, então vamos aqui para pontuar a primeira aqui. Temos 3 padrões bíblicos para uma vida de discípulo de Cristo. O primeiro é viver em santidade. O que é viver em santidade? Viver em santidade significa viver separado para o uso exclusivo de Deus. Nós temos que andar preparado. A qualquer momento, a qualquer lugar geográfico, vamos nos deparar com situações que vai precisar de um homem de Deus lá naquele lugar, naquela hora. Vai precisar de uma mulher de Deus lá naquela hora. Aí a pergunta que eu faço até para mim também aqui será que eu estou sempre preparado? Ou será que uma hora Deus vai precisar de mim num determinado lugar e eu não vou estar preparado? Eita, é forte. Separado para o uso exclusivo de Deus. Porque a Bíblia diz que nós somos propriedades particulares de Deus. Oh, glória, aleluia. Então, se somos propriedades particulares de Deus, Deus tem que ter acesso a essa propriedade no momento que Ele desejar. Né? E mais, viver uma conduta de respeito a Deus
e ao próximo. Isso é viver em santidade, né? O qual temos satisfação sim. Tem muita gente que, até mesmo cristão, que pensa que nós não temos que dar satisfação para ninguém. Temos sim. O próprio Jesus, ele deu satisfação. Lê aí Lucas 2,52. O próprio Jesus, ele deu satisfação. Lucas 2. Para as pessoas. Lucas 2, versículo 52. Pode ler? Lê. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, em graça, para com Deus e os homens. Qual a última frase? Para com Deus e os homens. Jesus crescia em sabedoria e estatura para com Deus e para com os homens. Ou seja, Jesus ele prestava conta com Deus e prestava conta aos seres humanos. Por exemplo, todas as vezes que os discípulos, os apóstolos, perguntou Jesus em particular, Jesus ele respondeu para os seus discípulos, né? Para os seus seguidores, para as pessoas. Tem muita gente que é influenciada espiritualmente pela nossa vida. Verdade. Isso também é fazer discípulo. Isso também é fazer discípulo. Influenciar. Ter uma boa impressão. Viver uma vida que cause uma boa impressão às pessoas, né? Uma vez um pastor me disse uma coisa, eu discordei a princípio, mas depois eu fui pensar. Tem muita gente que vai entrar no reino de Deus escorado na minha e na sua fé, né? Então por isso que quando uma pessoa que tem influência, ele falha, muitos falham junto com ele, ele leva muitos a falhar com ele, né? E o segundo padrão bíblico para uma vida do discípulo de Cristo é viver uma vida de prática do amor-ágape, ligado à prática do perdoar infinitamente, né? Lá em Mateus 18, 21, 22, Pedro falou assim: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7? Porque os rabinos daquela época, havia uma classe de rabinos que ensinavam, só podiam perdoar até 7 vezes. Por isso que Pedro pergunta, né? Influenciado por a influência má dos rabinos. Mas aí Jesus pergunta àquele que tem todo o poder, aquele que é o mestre, o rei da influência positiva, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí Jesus falou assim: Pedro, não só até 7, mas até 70 vezes 7. O que significa perdoar 70 vezes 7? Significa perdoar infinitamente, porque 7 é o número do infinito. Então 70 vezes 7 significa infinitamente, né? Aí eu tenho um exemplo aqui, a esposa do pastor Chaves, lembrando que não tem só um pastor Chaves no mundo, né? Então a esposa do pastor Chaves, um pastor que eu conheci, o que ela fez? Ele era um pastor muito dedicado à obra, sabe? Ele era um pastor que ele vivia, ele respirava ovelha, né? Então, e ela não tinha o gás espiritual que ele tinha, entendeu? Aí, certa feita, ela deixou de vigiar e largou dele e foi morar com um homem. E ela tinha um filho com ele. Largou do pastor e foi morar com um homem. E aí, depois de uns 3 meses, depois de alguns meses, poucos meses, uns 2 ou 3 meses, esse camarada que ela foi morar com ele, deu uma surra nela, arrebentou ela na porrada. Deu um monte que ela foi morar com ele. Deu uma surra nela. E aí, ela, claro que isso foi permissão de Deus, né? E aí o que acontece? Quando ela estava morando com ele, ela deixou até o filhinho dela. E esse pastor Chaves levava um filhinho desse para o colégio. E ela sabia a hora que ele ia buscar o menino, é lógico, né? Aí, um certo dia depois de uns 2 ou 3 meses, ele foi lá buscar o menino no colégio, a criança. Quando ele foi buscar, que ele entrou no carro com a criança, ela
ela veio sem ele perceber e abriu a porta, entrou no carro e ele falou assim, o que você está fazendo aqui? Desce. Né? E ela abandonou ele. Né? E aí o que acontece? Aí ela pegou e falou assim, mas eu estou arrependido. Eu quero que você me perdoe. Você lembra quando você prega sobre o perdão? Olha só. Você lembra quando você prega sobre o perdão com tanta veemência? Então agora está na hora de você praticar. Me perdoa que eu estou arrependido. E esse pastor, como um homem de Deus, ele perdoou ela e restituiu o casamento deles. Eu não podia deixar. Eu lembrei aqui desse testemunho que é muito forte de reflexão para cada um de nós. Falar é fácil, né? Pregar sobre o perdão é muito fácil. Agora, na hora de praticar, eis a questão, né? E em terceiro lugar, o padrão bíblico para uma vida de discípulo de Cristo é viver uma vida de prática de obediência, né? No secular, no mundo secular, tem o ABC, né? E qual é a ABCD do crente, do cristão? O ABC nosso é obedecer. Né? Olha o que eu descobri aqui estudando a palavra de Deus. A obediência é o maior exercício espiritual da palavra de Deus. Aleluia. Pois ela está ligada à vigilância cristã. Aleluia. Né? Quando a Bíblia fala vigiai, em outras palavras ela está dizendo obedece. Aleluia. A obediência é o exercício supremo contido na palavra de Deus. Aleluia. Algum comentário? Algum comentário? Não, está tranquilo. Glória a Deus. Já diz a palavra, né? Melhor obedecer do que sacrificar. Do né? que sacrificar. E obedecer ao Senhor é uma tarefa muito difícil, porque requer renúncia, né? Muitas das vezes nós queremos fazer tanta coisa ao Senhor, mas o Senhor está pedindo uma coisa mínima. E aí a gente faz muitas coisas e não faz aquela coisa mínima que o Senhor está pedindo. E tudo aquilo que nós fazemos que é muito, não é nada. Não é nada. Se Né? torna nada, né? Não se torna nada. Por quê? Porque muitas vezes o que ele está pedindo é um coração quebrantado, um coração arrependido, um coração capaz de perdoar. Né? Porque não adianta eu fazer nada, muitas obras do Senhor, como evangelizar, pregar, né, fazer boas obras, mas se tiver no meu coração uma mágoa, por exemplo, mágoa de alguém, incapaz de perdoar, incapaz de liberar perdão. Então muitas vezes nós somos cheios de obras, mas com o coração nédio, né, com o coração com algo que precisa ser tratado, precisa ser liberado, né? Porque o perdão é capaz de liberar, não é o que foi perdoado, não, é aquele que perdoa. Né? Quando a gente perdoa, nós quebramos as algemas, né? Nós liberamos, nos liberamos. Então, às vezes a gente acha assim que é o perdoado que é beneficiado, não, é o perdoador. Exatamente. É o perdoador. Né? Então, quando nós perdoamos, nós estamos decretando a nossa libertação. E nós nos livramos daquele fardo pesado, porque quando a pessoa é incapaz de perdoar alguém, ela se torna escrava daquela pessoa. Ela se torna escrava daquela pessoa. Então, quando você perdoa, você está liberando, você está dizendo assim, a partir de hoje, né, nós estamos aqui sendo libertos, quebrando aquele elo. Ou escravo do seu próprio sentimento do seu negativo. próprio sentimento negativo, né? Então, o perdão é libertador, o perdão ele é divino, o perdão é da vontade do Senhor. E detalhe, o perdão ele não é um sentimento. O perdão não é algo que eu tenho que sentir, não. O perdão é uma escolha. Uma né? decisão. Uma decisão. Eu não tenho que esperar sentir para perdoar. Porque se eu esperar sentir para perdoar, eu nunca vou sentir para perdoar. Então é uma decisão inteligente que o servo, né, o cristão,
né, tem que decidir. Eu decido perdoar porque eu sou inteligente, porque eu quero morar no céu e eu sei porque eu fui perdoado, então eu quero perdoar, porque só se perdoando que será perdoado. Com certeza. Né? Glória a Deus. Quero complementar aqui acerca do presbítero, acerca da mulher que se arrependeu e usou, né, daquilo que partiu pregar. Mas só lembrando, que muitos vão ver esse vídeo, né? Não quer ter essa referência, aprende, diz que sabe aquilo que aprende com ele dos outros, né? Exatamente. Ele não vai pegar e falar assim, bom, se eu tenho essa oportunidade, então eu vou dar um pulo fora e eu vou lá e vou ter que me perdoar. Né? Porque... não pega a nossa fala como um parceiro oportunista, né? Não, de jeito Não é? nenhum. Não é verdade? Porque assim, também, assim como ele perdoou, o perdoar não é obrigado a conviver. Você pode perdoar uma pessoa, perdoar ele, abraçar ele, mas você não precisa conviver com ele. Pode perdoar e dar a capa de volta. Né? Sim, porque muitas vezes a pessoa acha assim, não, eu vou pecar com ele uma vez, vai ficar pecando, porque a Bíblia relata que, igual o senhor falou, né? É até que milhões de anos. Se fazer proposital, nem Deus aprova. Né? Então, que muitas vezes quando a gente faz sem intenção, porque como nós somos humanos, nós temos essa tendência de errar, né, de falhar, aí tudo bem, não é proposital, mas não foi intencional. Aí a pessoa vai lá e pede a misericórdia, o perdão e assim Deus, né? E nós estamos todos já sujeitos a cair, um dia falhar. Quero ler aqui rapidão aqui no livro de Mateus, capítulo 5, o versículo 3. Eu vou só ler o 9. Aliás, todas as vezes é bonito. Eu vou ler até o 9, que é bem fácil, a bem-aventurança. Vou ler só até o 9. Diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. O 9, esse aqui eu vou encerrar. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Glória a Deus, aleluia. Quero ser chamado filho de Deus, amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que maravilha, né? Vamos partir para... Vai ser a... Tópico 4, né? Glória a Deus. Aleluia. E é isso. Nós falamos sobre... Né, só para recapitular aqui. Os irmãos chegaram agora. Nós estamos ali... Algumas pessoas estão online conosco, a minha mãezinha, né? Um abraço, mãezinha, te amo. Tem outras demais pessoas, né? O pastor Ediel, né? Está aí conosco, Deus abençoe sua vida, né? Temos demais pessoas aí que estão conosco, né? Que Deus abençoe a vida de cada um. Sinta-se à vontade. Se tiver alguma pergunta, sinta-se à vontade de perguntar. O presbítero está aqui vai tirar algumas dúvidas. O intuito é esse, né? Essa troca aqui de conhecimento, de forma que todos nós estamos aqui para aprender, né? Vamos passar aqui para... É o quarto, né? Quarto tópico. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Jesus Cristo. Presbítero, a vida cristã vitoriosa é marcada por... A vida cristã vitoriosa é marcada por uma fé inabalável. Aleluia. Em Deus, que nos guia a superar desafios e viver em plenitude espiritual. Eu acho interessante Paulo, no livro de Efésios, capítulo 3, ele, aqui no capítulo 5, aqui, versículo 18, Paulo nos inspira a buscar a plenitude espiritual. Né? Uma pessoa que alcançou a plenitude espiritual, ela
ela faz esses exercícios espirituais do cristianismo com muita facilidade, perdoa com facilidade, serve o próximo com facilidade. Uma pessoa que alcançou a plenitude espiritual, ela obedece à liderança, obedece às normas da igreja com muita facilidade, porque obedecer questionando, Deus não aceita. É melhor não fazer, né? É melhor não fazer. E lembrando que Jesus disse que o que ligar na terra é ligado no céu. E essa ligação é feita pelo o corpo ministerial da igreja. Né? Uma pessoa que alcançou a plenitude espiritual, ele é uma bênção em todas as áreas. Um bom filho, uma boa filha, um bom esposo, uma boa esposa, né? Um bom tio, um bom sobrinho, né? Um bom neto, um bom avô, né? É por isso que Paulo fala em Efésios 5:18, e não vos embriagueis com vinho para a contenda, mas enchei-vos do Espírito. E esse enchei-vos do Espírito lá que Paulo está dizendo, é viver uma vida diária, cheia do Espírito Santo, na plenitude espiritual. Mas enfrentar provações com coragem e esperança, lembrando que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olha, Deus já preparou todas as minhas e as suas bênçãos. Já está preparado. Deus só está requerendo de nós uma plenitude espiritual para tomar posse de cada uma das bênçãos que Deus tem preparado para nós. Aleluia, glória a Deus. Então nós entendemos, concordando aqui nessa mesa, que para quem está aqui de Jesus não há dificuldade em perdoar, né? E infelizmente, presidente, nós temos visto algumas pessoas que têm, assim, não estou falando de ir lá fora não, pessoas que ainda não entregaram a vida a Jesus não, pessoas dentro da igreja, que tem uma série de dificuldades de perdoar, de relevar, né? De se relacionar, porque a vida cristã não é uma vida individualizada, uma vida... muitas pessoas, infelizmente, a gente vê assim, o importante é eu servir o Senhor, que Deus pensa de mim, e é eu e Deus, e pronto, acabou, e o resto. E não é bem assim, né? Uma vida cristã não é uma vida egoísta, pautada no seu próprio entendimento e no seu próprio egoísmo. Uma vida cristã é comunidade, amor ao próximo, né? Eu tenho uma passagem na Bíblia, você vai saber onde fica, né? Sobre Paulo, né? Que diz assim, que nós devemos ter paz com todos, né? E esse todos quer dizer em geral. Lá é Hebreus 12, Vamos confirmar, né, irmãos? É bom quando nós confirmamos a palavra, né? O crente, né, o cristão, ele não entra em conflito. É Hebreus 12:14. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha que importância, né? Então nós como cristãos que professamos a fé, que abrimos a nossa boca e falamos que acreditamos em Jesus, que seguimos Jesus, não podemos entrar em conflitos, em contendas, né? Que escandaliza, né? Que vai em contradição com aquilo que Jesus nos ensinou, né? Aquilo que Jesus operou e fez, né? Então, assim, isso que o senhor falou é muito interessante, porque pela misericórdia do Senhor, isso não é mérito meu, pela misericórdia do Senhor. Hoje eu encontro graça para perdoar coisas profundas mesmo, coisas banais, coisas que nem, né? Então, assim, essa é a obra de Deus, do Espírito Santo na minha vida. Então, não levo no coração, não tenho dificuldade em perdoar, graças a Deus. E eu peço que o Senhor me dê mais e mais essa capacidade de perdoar. Não levo, né, para o âmbito pessoal. Quando eu entendo que vem algo contra mim, e muitas das vezes o Senhor já me dá o discernimento que ele é uma afronta espiritual, porque a nossa luta, ela não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue. Então nós devemos levar pelo âmbito pessoal, né? Então o irmão que me agride, ou a irmã que me agride, ou seja quem for que me agride,
eu já tenho que já ter esse entendimento que não é pessoal. Que ali é uma briga, ali é um levante espiritual, na área espiritual. E lutas espirituais nós combatemos na área espiritual, né? É amando aquela alma, né? É intercedendo por ela, não combatendo ela, não entrando em conflito com ela, não devolvendo na mesma moeda, como diz o ditado, né? Mas amando aquela vida. O amor quebra qualquer obra maligna. Qualquer obra maligna. E assim nós ganhamos aquela pessoa para Jesus, né? Aquela mesma pessoa que nos persegue, muitas vezes nos odeia gratuitamente, porque a pessoa que serve a Deus, muitas vezes ela é injuriada, a maioria das vezes, injuriada, odiada, sem motivos. Simplesmente porque serve a Deus, porque ama a Deus. E isso é bíblico, Jesus disse que nós passaríamos por isso. E tem um detalhe interessante, as pessoas que entram em conflito conosco são as pessoas que mais precisam da nossa oração. Mais sedentas, né? São pessoas, na verdade, enviadas pelo próprio Deus. Deus permite, né? Deus permite, né? Então você aí, né, entenda que muitas das vezes aquela pedra que você acha que é uma pedra no seu sapato, é Deus que enviou para trabalhar, né? Para trabalhar na sua capacidade de amar, na sua capacidade de perdoar, né? Aquilo que você acha que é um tropeço, aquilo que você acha que não tem jeito, né? Aquela pessoa que você acha que você jamais conviveria, aquela pessoa que você jamais acha que merecia ser perdoado. Você também não merecia ser perdoado. Eu não merecia ser perdoado. Nenhum de nós merecíamos ser perdoado, né? Mas Jesus perdoou para que nós possamos também perdoar, né? Nós temos que ter esse padrão, esse nível, né, de crescimento espiritual na nossa vida, de perdoar aqueles que nos ofenderam, porque é um mandamento, é uma ordenança do Senhor. O Senhor não pediu, Ele ordenou. Amém? Algum comentário? Amém, sim. Eu não entendia, né? Por que tantos problemas vinham até a minha pessoa? A irmã Leide e a missionária ali vai saber o que eu vou dizer. As pessoas assim, né? Como não citar nunca, você sabe quem é, né? As pessoas que vêm até nós, muito de longe, vem. E aí eu falo, meu Deus, que prova é essa? Mas sabe o que é, irmão? Que depois, agora, uns tempos atrás, pra cá, agora que eu vim entender, é porque sempre pediu o Senhor para abrir minha mente e me dar sabedoria. Então ele já vem cobrando em seguida. É sinal que ele está me dando minha sabedoria. E é sinal que ele ouviu a minha pedança, né? O exercício da sabedoria é os conflitos. Então aí eu vim entender. Falei, quem quer problema pede sabedoria, viu? Porque vem Salomão, a gente vai ver que ele, né, ele pediu sabedoria para conduzir o povo de Deus. E assim teve. Ele teve que, né, administrar ali os problemas ali. Então, Deus dá sabedoria, mas em seguida dá o quai. A função de você é usar ela. Como é que eu vou ter sabedoria para quê? Ela serve para algo, para resolver, né? Conflito, problema, é isso aí. Então sabedoria é a habilidade para transmitir os conhecimentos. Né? E então eu falei assim, aí eu ficava, meu Deus, que tanto problema é esse? Mas depois eu começar a entender que Deus ouviu a minha, né? Eu pedi ele, falei, ô Senhor, abre minha mente, me dê a sabedoria. E Deus abriu minha mente e me deu a sabedoria. Então é isso aí. As pessoas que vão vir até nós, o Senhor que vai guiar para que nós venhamos dar uma palavra de conforto, um esclarecimento, uma palavra que venha confortar aquele momento, aquela pessoa está com aquela angústia, venha aliviar através da palavra do Senhor. Né? E aí, é isso aí, irmão. Aquilo que nós pedimos ao Senhor, muitas vezes você pede de um jeito, né? E Deus entrega, mas você quer receber do jeito que você quer, não é assim. Deus te dá uma função para que você venha usar ela, não é para você receber para você não. Porque muitos aí, se nós for observar bem, tem muitos irmãos dentro da igreja que muito tempo está dentro da igreja, e ele ora ao Senhor, Senhor me dá uma casa, Senhor me dá um carro, preciso de um carro, Senhor me dá. Ele muitas vezes não recebe, sabe por quê, irmão? É porque é o seguinte, o crente não pode ser mentiroso. E ele não sabe pedir também muitas vezes, porque se ele pedir mentira, Deus vai saber que ele está mentindo. Mas a partir da hora que ele fala assim, Senhor, me dá uma casa, é para servir ao Senhor. Eu vou abrir as portas para nós fazer um culto no lar, para te adorar. E se for do coração, Deus vai dar aquela casa para ele. Não é? Não precisa dos falsos profetas, falsos promessas. O próprio Deus fala que todo aquele que busca encontra. É o conhecimento, tudo aquilo que você pede a Deus, Ele vai te dar, né? Mas que seja para a honra e glória do nome dEle.
Muitos pedem um carro para quê, irmão? Quando pega um carro vai passear, não tem mais tempo para ir para a igreja. Mas se ele pedir para fazer a obra de Deus, buscar o irmão que era pedestre, agora eu vou passar lá porque agora Deus me deu um carro para a obra dele. Eu vou passar lá, vou encher esse carro meu aqui, se for possível até no teto, mas vou levar para a casa do Senhor para adorar. Porque foi o Senhor que me deu. Então é para a obra dele. Mas não é assim. Simplesmente o cara pega o carro até na igreja e se afasta. Se todo mundo que tivesse carro fizesse isso, ninguém na igreja andava de a pé. Não é? Eita glória! Aleluia! Glória a Deus! Mistério, mistério. É mistério. Ai, ai, Deus maravilhoso. Então nós vamos para a última pergunta, né? Amém. A última pergunta do nosso podcast aqui, né? Nós estamos falando sobre a lição da Escola Bíblica Dominical, estamos falando sobre, deixa eu ver aqui, sobre essa revista aqui, ó, que é bênção. Ó, essa revista aqui, que ela está disponível na internet. Eu acredito que quem quiser ter acesso a ela na internet, né? E é uma lição maravilhosa que ensina o princípio bíblico para a vida dos discípulos de Cristo, né? Eu e você fomos chamados para ser discípulos, né? Discípulo não é cargo, não. Discípulo é qualquer um, né, que aceitou Jesus como seu único e suficiente verdadeiro Salvador. Ele foi chamado para ser discípulo, né? E para fazer discípulo. Discípulos são aqueles que seguem as pisadas do mestre. Que segue as pisadas do mestre, né? Discípulo não precisa de uma categoria eclesiástica para ser discípulo, não precisa de uma formatura, né, de uma diplomacia para ser discípulo, não. Dos mais simples até o mais renomado, todos nós devemos ser discípulos do Senhor. Vamos chamar para ser discípulo do Senhor e fazer discípulo. A pessoa se converteu a Cristo, ela já passa a ser discípulo. Já passa a ser discípulo. Ô, glória, que privilégio, né? Alguns têm privilégio de ser muitas coisas, mas temos o privilégio de ser discípulo de Jesus. Olha que coisa tremenda, maravilhosa. Devemos valorizar, né? Glória a Deus, aleluia. Vamos então para a última pergunta, diz assim: Deus não procura adoração, mas adoradores. O que o Senhor tem a dizer sobre isso? Deus não procura adoração, mas adoradores. Interessante, né? Lá em João 4:23, né? Mas vem a hora, já chegou, em que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, né? Então, interessante, Deus, por que Deus não procura adoração? Porque lá no céu Deus já tem adoração de sobra, já tem adoração com força no céu, já tem adoração suficiente, né, para ser mais preciso. Deus já tem adoração suficiente no céu, por isso que na terra Deus procura adoradores. Glória a Deus. E a pergunta o que é um verdadeiro adorador de Cristo? Primeiro, o que um verdadeiro adorador de Cristo busca? Primeiro, refletir a glória de Deus em seus pensamentos. É essa a razão da gente estudar a Bíblia de noite, para que os nossos pensamentos sejam mais bíblicos do que pensamentos pessoais. Porque os nossos pensamentos pessoais, eles variam e variam sempre. Verdade. Tem uma variante para o lado, a inclinação do mal. Os achismos, né? Segundo, refletir a glória de Deus em nossas ações. Como nós já falamos aqui, as nossas ações valem mais do que 1000 palavras. O nosso bom testemunho vale mais do que 1000 palavras. Possivelmente, nós ganhamos almas muito mais com o nosso testemunho do que com nossas palavras. Né? E terceiro, refletir a glória de Deus em suas palavras. É importante nós lembrar de Mateus capítulo 12, versículo 36. Toda palavra frívola ou infrutífera que aos homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. 37. Porque pelas suas palavras serás condenado, mas pelas suas palavras, vamos ver lá, vamos ver o texto aqui, para a gente não ficar aqui
citando e errando o versículo, né? Então pode repetir? É Mateus capítulo 12, versículo 36, 37. Aí eu falei 36, vamos no 37 aqui, ó. Porque pelas suas palavras será justificado. E divisor de águas. E pelas tuas palavras serás condenado. Meu Deus, é forte. É importante a gente entender que as nossas palavras estão sendo escritas no livro. A Bíblia mostra alguns livros que estão sendo escritos das nossas ações. Por exemplo, a Bíblia mostra que os nossos pensamentos estão escritos num livro, sendo escritos no livro. Nossas palavras estão sendo escritas no livro. E todas as nossas ações e atitudes estão sendo escritas, estão sendo registradas. Por isso que é importante nós saber o que falamos e saber por onde agirmos, né? Porque nossos pensamentos, palavras e ações estão sendo julgados diariamente. Eu lembrei do que Pedro falou em 1 Pedro 4,17. É tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. Meu Deus, é forte, né? E lá em Provérbios vai dizer, né, que a palavra era como flecha, né? Enquanto ela está aqui, nós temos controle dela, mas uma vez lançada, aí, né, nós passamos a ser escravo dela, né? E aí eu fico meditando assim, que algumas pessoas elas confundem sinceridade ou personalidade falando, magoando pessoas. Nós temos que entender uma coisa, que personalidade forte, né? Se é uma pessoa, no dizer, né? Pessoa sincera, não tem nada a ver com ser uma pessoa com palavras sensatas, né? Porque assim, eu não posso usar de desculpa, dizer assim, porque eu sou uma pessoa sincera, falo o que eu entendo, falo a verdade. Algumas pessoas usam esse jargão, né? Eu sou uma pessoa sincera, eu sou uma pessoa de personalidade forte, eu falo aquilo que eu penso, mas não acaba magoando, acaba ferindo pessoas, acaba causando mal-estar, acaba causando tragédias. E nós não podemos usar dessa desculpa, porque a própria palavra dizendo que nós daremos conta de todas as palavras que nós falarmos, né? Então nós não podemos usar dessa desculpa, dizer assim, não é porque eu sou uma pessoa sincera, então eu falo aquilo que eu penso, mas tudo que nós falarmos nós temos que pensar antes, porque pode trazer um estrago muito grande na vida sentimental, emocional, na vida de alguém, né? E a palavra de Deus está sendo bem clara em dizer, né, que nós daremos conta, que da nossa boca, né, principalmente nós cristãos, nós estamos falando aqui principalmente nós cristãos, não pode sair dois tipos de água, água amarga e água doce, né? A palavra que diz, nós temos que falar a verdade, sim, a palavra de Deus é a verdade, nós temos que exortar, sim, mas isso orientado pelo Espírito Santo. Não podemos usar desta palavra para matar vidas, né? Para poder usar desta palavra, por exemplo, para acabar com alguém, a vida espiritual de alguém que está precisando de palavra de vida, e a gente usar essa palavra para simplesmente acabar de matá-la, né? Porque senão daremos conta, né? Então, nós iremos já encerrar aqui o trabalho, já deu nossa hora, né? Nós começamos um pouco mais tarde, mas foi um privilégio e prazer estar presente aqui com o irmão Felismar, presbítero Érico, né? Professor de teologia, né? Que dá aula para nós, né? Ali no Cemital Conde, né? Uma aula maravilhosa. Às quarta-feiras, quem tiver interesse pode estar nos procurando depois para poder estar participando desta aula, que é de grande contribuição para a nossa vida. E agradecer a todos que estiveram presentes conosco. Iremos orar em agradecimento a Deus, já está deu a hora, né, irmãos? A hora é curta, mas eu creio que o Senhor transmitiu através de nossas vidas tudo aquilo que queria transmitir, amém? Vamos orar então? Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te agradecer, Jesus, obrigado por este momento, que o Senhor venha nos proporcionar momentos como esse, que o Senhor venha abrir nossa mente, o nosso entendimento,
está Abençoe nos aqueles que estão nos ouvindo, ouvindo. refletindo na E que o palavra. Senhor venha cada vez mais, Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, nos dá força e vigor para poder compartilhar a tua palavra, papai querido. Oh Espírito Santo, que o Senhor venha convencer os corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Faça assim Amém. com as vossas mãos em forma de concha, abaixa a cabeça, a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós, não só agora, mas para todos sempre. Fecha a mão e leva no coração, diga amém. Amém. Porque a Glória a bênção tem que ser Deus. guardada no coração. É Glória a verdade. Deus. E que Deus abençoe a todos. Até a próxima. Até a próxima. Até o próximo domingo, se assim o Senhor nos permitiu. Um beijo, um abraço a todos. E que Deus os abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém.